Pessoal, eu sou Edmara Costa. Hoje eu vim falar sobre a parábola do grão de mostarda. Tá? O interessante dessa parábola é que ela está presente, né? O grão de mostarda é falado em três evangelhos: Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos e Evangelho de Lucas. Hoje eu coloquei aqui o de Mateus, tá? E isso se chama evangelhos sinópticos. O que significa isso? Eles contêm a mesma, uma história em comum contada de ângulos diferentes, sendo que assim significam a mesma coisa, tá? E é utilizado até às vezes as mesmas estruturas. Outra coisa que é legal lembrar é o seguinte, que todas as palavras da Bíblia, elas são referentes às palavras de Jesus. E as palavras de Jesus eram banquetes, sendo que nem todo mundo conseguia acessar. Na verdade, poucas as pessoas conseguiam acessar e reconhecerem o que de fato essas palavras significavam, tá bom? A gente vai estar falando aqui sobre semente, pássaros, árvore, e isso eu vou estar falando alguma coisinha, dando uma consideração daqui a pouquinho, tudo bem? Eu vou ler a parábola e aí a gente fala alguma coisa a respeito e depois eu vou tentar focar mais no que a essência dessa parábola é. Vamos lá. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Deixa eu parar um pouquinho aqui. O reino dos céus é enorme. A gente pensa que é de infinita abundância, né? Algo assim que não dá nem para imaginar. E aí ele coloca como semelhante o grão de mostarda. O grão de mostarda é pequenininho. Então, como que existe uma semelhança de algo tão grande para algo tão pequeno? Vamos lá entender por quê. É semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. O que acontece? Essa semente de mostarda, ela nada mais é do que o potencial que está ali dentro, da essência dela, da mesma forma que é o reino dos céus, a essência do reino dos céus. E o grão de mostarda é isso, ele tem uma potência absurda. E o homem, quando ele consegue entender isso, ele pega e ele semeia no campo dele. Qual é esse campo? Na vida dele. Né? Se a gente for parar para pensar, esse campo é a vida desse homem que está plantando esse grão de mostarda. Aí vem mais um pouquinho aqui, ó. O qual é realmente a mais pequena de todas as sementes. Aí um monte de gente vai falar assim, não, é a semente de morango. Não, tem uma que eu procurei aqui na internet, é a semente de teff, é de um continente africano, que ela mede 1,7 milímetros, mais ou menos isso, menos de 2 milímetros. E ela é uma semente bem menor mesmo. Sendo que aí, vamos continuar aqui, mas crescendo, ou seja, a menor semente crescendo acaba sendo a maior das plantas. Aí afirma aqui, a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas. Vocês sabem quanto chega uma árvore de mostarda? Chega a falar que é uma árvore, né? Uma árvore de mostarda, ela mede por volta de 3 metros. Ou seja, é uma árvore que tem um potencial enorme. Ela, além de dar mostarda, ela também dá descanso para os pássaros, sombra. Então, ela tem um potencial incrível, igualzinho, ou melhor, né, muito semelhante ao reino dos céus. E vamos continuar aqui. E faz-se uma árvore de sorte, olha só, de sorte que vem as aves do céu. Ele fala aqui as aves do céu, ou seja, qualquer ave. Não tem escolha aqui de árvore.
Ela pode ser um papagaio, pode ser um periquito, pode ser um urubu, pode ser qualquer tipo de ave. Está dizendo que as aves vêm do céu. E essas aves, elas param ali e se aninham nos seus ramos. Então, elas ficam ali para aproveitar da árvore de mostarda. Ou seja, além dela ter aquele potencial, dela crescer muito mais do que qualquer outro, que seja, que tenha a semente menor que ela, ainda assim, ela consegue ter o potencial incrível que as outras não têm de fazer morada para vários pássaros e ainda dar o descanso e a sombra para eles. O que significa isso? Se o homem, vamos lá para cima, se o homem plantou, né? Pegou essa semente e semeou seu campo, semeou sua vida, ele plantou uma árvore de mostarda que ele consegue fazer isso. O que significa isso? Se ele fosse só uma semente, ele seria um potencial e tanto. Mas se ela não germina, ela fica sendo só uma semente. Ela não vai ter todo esse potencial que foi falado. Agora pensa você é a semente, só a semente, você está semente germinando, ou você é o pássaro que come a semente, aproveita desses ramos, essa semente acaba saindo pelas fezes, então ele nem aproveita tanto assim essa semente, né? E fica só na sombra de alguém. Porque assim, quando a gente pensa nessa árvore, a gente pode pensar inclusive no ser humano, né? No homem que planta. Você está sendo a árvore que dá sombra para outras pessoas, que inclusive essas pessoas se sentem bem estando próximas de você. Você consegue, através dos ramos, fazer com que essas pessoas tenham algo de bom. Você é só o pássaro. Você é a árvore que se abre em seus ramos e dá esse descanso para alguém. Você se doa. Ou você é a semente, só a semente, que tem o potencial, mas não usa. Então, o que acontece? Nós precisamos ser a semente que cresce, que vira árvore, que tem um crescimento absurdo e que muitas vezes é até porto seguro de outras pessoas. Isso não é vergonha, não. Isso é honrar a criação. É você expandir de tal forma que até outras pessoas você consegue ajudar. Tá? Até pessoas que você nem conhece. E você acaba sendo a esperança, né, de um dia melhor, porque quando você tem descanso, depois vem, né, toda aquela... geralmente as pessoas, os animais, enfim, eles se refazem de forma que conseguem fazer ação depois. Certo? Então, mais uma situação que é importante estar falando é o seguinte. Muitos vão querer ficar junto de você para estar pousando como os pássaros, né, e obtendo descanso. E aí é que você percebe que tem o potencial de alimentar, porque você vai frutificar e vai dar mais mostarda. Então, olha só para quantos lados dá para ser fiel à criação, honrar a essência e colocar isso tudo para frente. E aí, quando você descobre que você é semente e que você quer germinar e já começa a procurar dentro de você aquele campo, né, que dá para semear essa semente, você começa a ter gratidão por desfrutar das sombras das outras árvores, porque um dia nós somos pássaros, né? Aí você acorda e se joga na terra para germinar. Então, assim, a questão da gratidão aqui é importantíssima, porque nós já tivemos nessa condição.
E vamos agora agradecer porque outras pessoas estão vindo e a gente pode mostrar para elas que elas podem ser sementes com todo o seu potencial, né? E aí o que que acontece? Quando que a gente prospera? A gente prospera quando a gente começa a ramificar essas árvores, né? E aí a gente consegue literalmente ajudar os pássaros com descanso, as outras pessoas com a comida, com a sombra da árvore, né? E atrai cada vez mais coisas boas para prosperar. Porque quando você tem essa vibração da prosperidade, da abundância, é isso que acontece, né? E aí, quando a gente fala sobre o grão da mostarda, também tem uma parte que diz sobre a fé, que ela não precisa, quando a gente pensa aqui, ela não precisa ser tão grande para frutificar e para crescer tanto. Ela pode ser bem pequenininha, que ainda assim ela vai alcançar assim alturas que a gente nem pode acreditar quando a gente pega um grão pequenininho ali de mostarda, né? Só precisa de quê? Precisa ter ação. É só isso que precisa ter ação. Se a semente por si só, ela é só uma semente. A semente com alguma ação, ela germina e cresce. E aí, para lembrar também o seguinte, a fé, ela é individual, a fé não é coletiva. As pessoas podem ir para um ambiente, uma igreja, um templo, enfim, e se conectarem ali. Isso é maravilhoso. Sendo que cada uma ali é que vai ter o seu potencial de fé. Então, a fé é individual. Ela pode ser, assim, pode ser ajudado que a gente tenha uma fé e naquele momento aumentar por conta da vibração energética de cada um ali. Sim, a gente sente isso muitas vezes quando a gente está dentro de um local onde existe, né, muita gente com a mesma vibração, sendo que cada pessoa ali tem a sua fé e exerce a sua fé de forma realmente única. Então, a fé, ela precisa ser plantada no campo como a semente de mostarda. Esse campo tem que ser fértil. E esse campo fértil, ele começa onde? Ele começa na mente. A mente é o nosso campo fértil. A partir do momento que vem a semente de mostarda, com todo o potencial, ela é plantada no campo fértil da mente, começam a germinar ideias. E a partir dessas ideias existem as ações. E tudo isso só é possível quando você tem fé. Porque quando você tem fé, você faz. Você acredita naquilo. E aquilo frutifica, aquilo vira uma árvore. Então, a fé, mesmo sendo pequena, ela tem um potencial assustador. E aí a gente pensa agora, só para fazer um paralelo com o nosso corpo humano, a gente pensa em outra semente. Por exemplo, o espermatozoide. Essa sim, é a menor semente que a gente tem. É a menor mesmo. Ela a gente só vê no microscópio, né? E ela consegue fecundar o óvulo, germinar ali dentro, cresce como uma árvore, o bebê, né? Dá o fruto. E aí o que acontece? Quando a gente pensa nisso, e que é muito lindo, né? Só para ilustrar essa questão de uma semente que não é comestível, mas que é justamente o homem que planta a semente, a gente pensando assim, não é todo ato sexual que o produto final é um bebê. Não é. A gente sabe disso. Tem um monte de coisas aí que acontecem que podem não chegar até o produto final. E aí fica aquilo, né?
A semente, nem toda que cai na terra, ela vai germinar. Ou ela até pode começar a germinar, mas será que ela vai vingar? Então, aqui foi só para fazer uma reflexão, tá? E deixar realmente isso na cabecinha de cada um que está aqui, né? Porque a semente, ela existe em qualquer lugar, fazendo paralelo, ela existe dentro do nosso corpo, ela existe realmente como planta, ela existe como fé, ela existe nos reinos do Senhor, como sementinhas que somos nós, né, que somos plantados aqui também no campo da terra, mas elas só germinam com a ação. E outra coisa só também para deixar claro, se você pega uma maçã, por exemplo, e você pega a semente dela e você parte ela em duas, aquela semente ela já perdeu o potencial, ela não funciona mais. Então a semente ela tem que estar bem direitinha para que ela seja plantada e para que essa semente ela se desenvolva a ponto de virar uma árvore. Então, assim, pensando na questão de tudo na nossa vida, se a gente destrói a semente, se a gente come a semente, né, nós não somos pássaros, mas se nós formos comer a semente, essa semente vai ser destruída dentro do nosso corpo e ela não vai virar uma árvore. Então, o que a gente precisa fazer? Plantar, não comer essa semente, plantar essa semente, deixar ela frutificar e comer o fruto dessa semente. Isso é em tudo, é nos relacionamentos, é na parte financeira, é no trabalho, é em tudo. Então, que vocês fiquem com esse pinguinho de luz aí, com esse pinguinho de semente, e que vocês sejam árvores frondosas, que possam ramificar e produzirem tudo que há de potencial em cada um de vocês, tá? Vamos semear aí, né? Para todo mundo, para o mundo. E não tem problema não, é até honroso que outras pessoas fiquem nos nossos ramos e que aprendam com a gente e que virem sementes e que deem frutos, tá bom? Então, fiquem com Deus, com os protetores de vocês, com os anjos, enfim, naquilo que vocês acreditam, né? Com a essência do Criador maior. Que assim seja. Beijos de luz.